sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz. E hoje eu trago um relato para vocês. Quem nos enviou foi o José Antônio. José Antônio, meu querido, muito obrigada por ter nos enviado essa história incrível, fantástica que aconteceu com o seu pai. Fico muito feliz com o seu relato e o único pedido que o José Antônio me fez é que eu não lesse, ou que eu não transcrevesse o relato, que eu contasse, né? Então, atendendo ao seu pedido, José Antônio, eu li, reli bem direitinho e vou aqui tentar ser bem fiel aos fatos que você me narrou, ok? Então, ouçam aí, meus amigos. José Antônio, querido, obrigada mais uma vez por ter enviado e fique aqui com o seu relato. Bem, meus queridos ouvintes, essa história, ele tomou conhecimento desse caso em 1981, quando ele era um menino de 10 anos de idade, e o que aconteceu, o que sucedeu naquela noite de 1981, vocês vão ficar sabendo agora. O pai dele chegou em casa, como de costume, de um dia de trabalho. Ele foi tomar seu banho e, ao tomar o banho, ele se enrolou na toalha de banho, tá? E aí, assim sendo, ele sem camisa, o filho dele percebeu que ele tinha uma cicatriz nas costas. E essa cicatriz, ela vinha do ombro esquerdo até o seu rim direito. Então, ela vinha assim numa diagonal, tá? Nas costas do pai. E ele, muito curioso com aquilo, perguntou ao pai que era aquela cicatriz, né? Como ele adquiriu aquela cicatriz. E o pai falou: filho, depois do jantar, eu vou te contar o que aconteceu, tá? Como eu adquiri essa cicatriz. Aí tudo bem, ele jantou naquela ansiedade, querendo saber, né? Aquele caso, aquela história. E o pai jantou ele normalmente, tal, depois tomou um golinho de café. E ele frisou que o pai bebeu esse cafezinho num copinho de requeijão. E aí, no finalzinho, ele, né, chamou o filho, pediu para que ele sentasse e começou a relatar o que aconteceu com ele na década de 50. Por que na década de 50, né, que esse caso ocorreu? Porque em 1945, os avós do José Antônio, né, o filho desse senhor que narra os fatos, ele ficou órfão. Ele perdeu o pai e a mãe num período de 40 dias. Um faleceu, depois o outro. Então, os filhos eles foram distribuídos, né, na casa de parentes, de irmãos, dos pais. E o pai do José Antônio foi viver na casa do tio dele, chamado Senhor Luiz. E o tio Luiz abrigou ele ali muito bem. Ele devia ter por volta de 8, 10 anos de idade e foi viver com o tio. E nessa convivência ele aprendeu o ofício da montaria, ele aprendeu muito bem a montar, a cavalgar, até amansar os cavalos, né? E ele, assim, com 16 anos, ele já fazia muito bem esse ofício e era até reconhecido e bem comentado o dom dele da montaria e de domar os animais. E aí o tio, para sobreviver, ele fazia farinha, ele produzia farinhas nesse sítio. Acho que eu não falei a localização, ficava em Remanso, no interior de Pernambuco, tá? Isso aí na década de 50 já, porque em 45 ele foi viver com os tios, ele estava ali por volta dos seus 10 anos. Então, foi em 51, 52, porque ele já estava com 16 anos quando ocorreu o fato que vou narrar para vocês agora e que o pai do José Antônio narrou para ele. Quando ele estava com 16 anos, e ele, né, já bem famoso nas montarias e tudo, ajudando muito o tio na fazenda, e com essa produção que eles faziam, eles tinham que vender para os povoados vizinhos, e nesses povoados vizinhos, os comerciantes que compravam farinha, compravam a rapadura, né, que eles fabricavam ali no sítio, e era o ganho dele, o sustento. E os filhos do tio, os primos dele, revezavam com ele a entrega desses materiais. Sendo que tinha um filho, caçula, ele era o mais preguiçoso. E ele sempre dava um jeito ali de fugir daquela responsabilidade. E num belo dia, ao amanhecer, ele não estava mesmo com vontade de entregar nada. Ele deitou na rede, ficou lá molengando, e
Não queria, inventou que estava com uma dor no estômago, depois estava com dor de barriga, e nada de colocar os arreios no cavalo, nada de selar o animal, nada de empacotar farinhas rapaduras, só na moleza. Quando o pai de José Antônio chegou, já estava aquela confusão no sítio. O tio dele brigando, né, achando ruim, ele já não tinha mais assim condições físicas de fazer essa entrega. A entrega era 3 horas de viagem no lombo do cavalo, levando aí esse material, então ele já não tinha mais condições. E o tio já querendo brigar, até dar uns tabefes nesse filho caçula, mas o filho ó, já havia picado a mula, já não estava nem ali, o tio falando sozinho, coitado. Então José Antônio ficou com muita pena do tio, já era 1h pouca da tarde, ele foi selar o cavalo, arrumar tudinho, pegar água para levar para ele e para o animal, ensacar farinha e pegar os pedaços de rapadura para seguir viagem, né? Aí o tio foi, deu para ele o relógio de bolso dele e falou: você vai se guiando aqui pelo relógio. A viagem vai durar mais ou menos 3 horas. Quando você chegar no final dessas 3 horas, você já vai estar bem pertinho do povoado para fazer a entrega. Você faça a entrega, durma lá, né? Faça ali o pernoite, vai pernoitar nessa cidade e de manhã cedinho você retorna para casa. Então, esse foi o combinado. E aí, ele seguiu viagem. E nessa viagem, já tinha quase 3 horas de percurso, ele resolveu parar um pouquinho, bebeu água, deu água ao animal, descansou um bocado, não muito, porque o sol já estava indo embora e ele ainda queria chegar no povoado com um dia claro, já que ele não conhecia muito bem ali a localidade. E aí, depois que ele descansou um pouquinho, ele e o animal beberam água e eles seguiram viagem. Já estava bem pertinho já do destino. Quando ele seguiu viagem, ele reparou que a uns 100 metros à frente haviam 2 árvores, essas árvores bem grandes, cada árvore na beira da estrada, a estrada de barro, e essas árvores elas fechavam no alto em copa e ficava como se fosse assim, uma ponte, né? Como se fosse um arco, as árvores ali unidas. Ele até achou aquilo muito bonito, bem bacana, né? Vendo de longe. Quando já estava bem pertinho, 5 metros de distância, o cavalo empacou. E nisso que ele empacou, ele não saía dali de jeito nenhum. E ele batia com os pés no cavalo, conversava com o cavalo e nada. Aí ele já começou até a suspeitar que fosse algo sobrenatural, devido àquela resistência do animal em prosseguir viagem. O que ele fez? Ele já pegou ali, já se apegou com as orações. Ele conhecia uma oração muito forte, que essa oração os peões conhecem, e é para afastar assombrações. Então ele já começou ali a fazer as orações, pegou um punhal que ele carregava e colocou assim na cabeça do animal, porque segundo a lenda, as crendices e aos mais antigos do local, essa faca em cima da cabeça do animal, ela vai abrindo os caminhos e afasta as assombrações, né? Então o cabo fica pro peão e a lança para fora da cabeça do animal. Ele colocou ali a espada, o punhal que ele tinha e nada. E aí, com muito custo, o animal, né, foi seguindo ali a ordem dele, foi caminhando e passando por debaixo dos umbuzeiros. Essas árvores eram árvores de umbus. É uma frutinha bem tradicional da região norte e nordeste do nosso país. No final até vou deixar para vocês verem a frutinha e as árvores, tá bom? E aí o animal seguiu viagem e quando ele começou a passar assim, abaixo ali, bem abaixo, embaixo das árvores, ele começou a empinar. O rapaz, o pai de José Antônio, sentiu um peso na garupa, como se alguém tivesse sentado em uma pessoa até pesada, porque chegou até a arriar um pouquinho assim o animal, e ao mesmo tempo que ele sentiu esse peso, ele sentiu alguém agarrando ele, que as unhas chegavam assim a cravar no abdômen dele. Ele ficou em desespero, o animal também. E quando essa pessoa arriou ali, essa alma de outro mundo arriou e sentiu esse peso, ele sentiu as unhas cravando ali na barriga dele, ele ouviu um grito muito forte de terror e como se fossem umas vozes assim falando. E aquilo ecoava. E aí o animal desembestou na lateral da estrada e a lateral era cheia de pedrinhas, cheia de cactos, cheia de plantas com muitos espinhos bem grossos. E aí o pai dele foi assim arriando
né? Conforme ele tentava controlar o animal, ele foi arriando, 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 quase caindo do cavalo. E nisso cortou as costas dele toda, porque conforme o animal ia correndo desembestado, os espinhos iam arranhando as costas dele e até lacerando mesmo. Cortava ali o casaco de couro, o chapéu ele já havia perdido de couro, aquela lenha, sabe? Aquela confusão. E ele, na hora, passava na cabeça dele: meu Deus, esse animal vai quebrar as patas e eu vou ter que sacrificá-lo. E passava muita coisa na cabeça dele. E as rapaduras, as que estavam por cima, já tudo caindo pelo meio do caminho e tal. Até que no meio dessa loucura toda, o animal chegou na outra estrada, né, paralela a essa, onde houve a situação toda. E aí ele foi se acalmando, foi abrandando. Aí o pai dele conseguiu se acertar de novo no cavalo, fechar de novo ali a bolsa das rapaduras. O trigo ele não perdeu, a farinha de mandioca ele não perdeu, mas as rapaduras perdeu algumas nessa aventura aí. Aí foi tudo se acalmando, se abrandando, já estava caindo a noite. Ele apertou o passo com o animal, conseguiram chegar no povoado. Depois desse susto tremendo, desse sufoco. Chegando ao povoado, ele chegou no comerciante, né, que era para entregar ali aquele pedido. Ele fez a entrega, o comerciante aceitou, ele contou a história, o que tinha acontecido, né, porque ele perdeu algumas rapaduras, ele tinha que contar, justificar, até porque ele estava todo machucado, todo alanhado, roupa toda cortada. Aí o comerciante falou o que para ele? Desculpa, gente, barulhinho aí externo, não tem como eu controlar, né? Me perdoe. Então, o que o comerciante falou para ele? Ele disse que naquele caminho ali, naquela estrada dos umbuzeiros, depois das 4 horas da tarde, ninguém passava por ali, porque aquele local ali era mal assombrado, sempre depois das 4 da tarde. E o que havia acontecido ali? O prefeito, antigamente, ele sempre que alguém ali era condenado à morte, né, porque era a lei ali do lugar, e era condenado, eles pegavam a pessoa e enforcavam naqueles umbuzeiros ali. Então, até espíritos, né, entre aspas, ruins de pessoas que eram vilões e perdiam a vida ali. Então, ninguém passava por ali. Né? E aí ele, desavisado, vindo de um outro lugar, não sabia, passou justamente na hora que acontecia ali aquele evento, né, daquelas assombrações. Então ele ficou assim apavorado, ouvindo aquilo tudo, confirmava tudo que ele havia passado. Então ele foi tentar descansar, e pernoitou na cidade. Quando foi de manhã bem cedinho, ele levantou, voltou para o sítio do tio, contou tudo o que tinha ocorrido, né? Falou que conseguiu fazer entrega, o comerciante não levou a mal, aceitou tudo, explicou que ele não passasse por ali mais nesse horário. E aí o tio também apavorado com aquilo tudo, né? E ele também muito preocupado de não perder o relógio de bolso do tio, mas ele não perdeu, conseguiu devolver direitinho. E aí foi isso que ele passou, ficou todo marcado, o tio ajudou a cuidar dele, fazer os curativos para sarar ali as costas, ficaram bem machucadas. E como castigo, esse primo dele que não foi fazer a entrega, o tio colocou ele para fazer todas as entregas durante 6 meses, ininterruptamente, sem revezar com os primos e nem com os irmãos. Tá? Nem com o primo, nem com os irmãos. Era ele sozinho, para ele aprender a lição. Né? E ficou aí essa história, esse caso, e ele ficou com as cicatrizes para nunca esquecer desse ocorrido. Né? E aí, depois de alguns anos, ele veio morar em São Paulo, veio para São Paulo, o pai de José Antônio, e por muitos anos ele sempre perguntava se tinha mais algum caso, algum relato dessa estrada aí. Aí o pessoal comentava que conforme foram passando os anos, aquela estrada foi ficando assim mais movimentada e aquilo ali foi acalmando, foi abrandando, conforme foram construindo casas ali perto, próximo, e aquilo acalmou, sabe? Então, foi esse relato aí que José Antônio nos mandou. José Antônio, querido, espero que tenha contado bem direitinho, né? Você pediu para que eu contasse, então eu li e reli, contei aqui, tá? Espero que tenha ficado do seu agrado, espero que os ouvintes tenham gostado. Eu acredito que eram realmente os espíritos dos presos ali, né? Dos condenados que foram ali enforcados
E ficaram ali, pagando ali uma penitência. Isso depois, com o tempo, realmente vai acalmando. Conforme o local vai ficando povoado, vai acalmando também, né? Isso vai diminuindo. Eu fiquei muito feliz de saber que seu pai saiu praticamente e sem muitas consequências, né? Emocionais, deve ter ficado bastante, físicas foram os cortes, né? Mas saiu bem, o cavalo não quebrou a patinha, ficou bem também, fiquei bem feliz com isso e achei que foi um bom castigo que o primo recebeu. Achei que foi bem legal, que seu tio agiu corretamente de colocá-lo para fazer durante vários meses a entrega, sozinho. Foi bem legal. Então é isso, espero muito que tenham gostado. Vou deixar aqui algumas fotos da frutinha umbu e dos umbuzeiros, tá bom? Espero que tenham gostado. Se acharem que esse vídeo é do agrado de alguém que gosta de um bom conto, compartilha. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, ajuda aqui o canal e eu fico sabendo que vocês gostaram, tá? Então é isso, grandes beijos de carinho, beijos, Zé Antônio. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. Agora com vocês os umbus, os umbuzeiros, árvore tradicional do norte e nordeste brasileiro. São lindas, não são? Grande beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro.